Sobre esse assunto, a gente recebe agora no 3 em 1 Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais. Boa tarde, professor. Essas mesmas perguntas que fiz ao nosso time, faço também ao senhor. Qual é o impacto dessa morte na diplomacia e nos conflitos, principalmente, em que estão envolvidos o Irã? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, nós temos diversos elementos que podem ser analisados dentro dessa morte, né? Primeiro, o fato de o que aconteceu. Obviamente, pode ter sido um evento fatídico, né? De fato, um acidente, mas estamos falando de um momento de conflito no Oriente Médio. Então, não é descartado que isso possa ter sido, sim, uma sabotagem, né? Uma sabotagem dos inimigos do Irã, que não são poucos, são vários. Né? Como os próprios comentadores disseram, o Irã tem uma maioria xiita que disputa uma hegemonia islâmica contra os sunitas da Arábia Saudita, então isso já é uma primeira confusão dentro do mundo árabe. Além disso, você tem o próprio Estado de Israel, que está em conflito aberto com o Irã, principalmente depois do último mês, e o fato de que as proxies, né, o governo do Irã apoia as proxies que utilizam Hezbollah, os próprios radicais do Iêmen e o Hamas contra Israel. Então, isso é motivo mais que suficiente para que a gente possa ver um grande ato de retaliação. Porém, quando a gente fala politicamente, o Ayatollah Ali Khamenei é, de fato, o líder político supremo e que suas decisões são basicamente respeitadas. Os antigos presidentes tinham algum tipo de divergência com o líder supremo, mas o atual, né, Ebrahim, não era uma pessoa extremamente ligada a ele, né? Os órgãos internacionais dizem até que era o chamado Yes, Sir. Tudo que Khamenei dizia, ele atuava radicalmente e era mais que linha dura, né? Durante a época de 1980, Ebrahim era um dos chamados juízes e procuradores dos chamados tribunais da morte, né? Centenas de pessoas foram assassinadas porque não concordavam com o regime nas mãos do ex-presidente. Então, há essa situação extremamente complexa de vários inimigos contra o Irã e até inimigos internos. Isso porque você tem que, cada dia que passa, há um descontentamento maior da população com Israel, com o Irã, com o regime dos ayatollahs, e por causa disso, o próprio Khamenei estava procurando um líder que fosse o mais próximo de si para fazer sua sucessão. Agora, o processo vai basicamente começar do zero, e isso sim vai gerar uma instabilidade não só no Irã, mas também em toda a região. E a gente vai ter que aguardar o que vai acontecer. Mas, de fato, talvez um dos eventos geopolíticos mais importantes deste ano e que pode sim mudar o curso das negociações que estão acontecendo de paz no Oriente Médio. Agora são 16 horas e 31 minutos. Para você que chega do intervalo da rádio, a gente está conversando aqui com Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, e ele está nos ajudando a entender agora como fica a situação do Irã diante da morte do presidente. E agora a pergunta, doutor Igor, é a respeito justamente da sucessão. Como esse processo vai se dar? Quem são os envolvidos agora, interessados nessa sucessão? Como funciona o processo de escolha do sucessor, a escolha do presidente do Irã? Bom, nós temos hoje uma situação onde será chamada novas eleições em 50 dias, ou seja, não há muito tempo para pessoas que sejam contra o regime conseguirem se organizar. E, obviamente, há um comitê eleitoral, ou chamado pré-eleitoral, que autoriza ou não os candidatos que vão para as urnas. E, basicamente, em 50 dias serão autorizados apenas aqueles candidatos aliados do regime ou com uma visão muito próxima da visão do Ali Khamenei, né, do líder supremo. A ideia, provavelmente, do governo será colocar, basicamente, candidatos conservadores, candidatos que queiram manter a linha dura e queiram manter o estilo de Ali Khamenei. Pode surgir um ou outro, como a gente teve Ahmadinejad no passado, que era extremamente popular e muitas vezes discordava radicalmente com Khamenei, mas respeitava as suas decisões finais. Como vocês próprios disseram, é uma teocracia. Mas depois desses 50 dias, devemos ter eleições totalmente que a gente pode dizer que seriam desconfiadas, né? A gente não pode dizer que há uma eleição livre e justa.
e teremos um novo presidente que provavelmente vai seguir os caminhos do ex-presidente agora que está falecido. Então, em 50 dias saberemos o que vai acontecer, mas externa e internamente, os inimigos do Irã vão tentar usar esse momento para tentar desestabilizar o regime, principalmente colocar em xeque a liderança do líder supremo, que passa por um momento de baixa popularidade. Professor Igor, a pergunta agora é do Fábio Piperno. Professor, boa tarde. Professor, Khamenei, já um veterano líder de 85 anos, ele é daquela primeira, ele é um representante daquela geração que começou a governar o Irã lá atrás, depois da Revolução de 79. Em seguida, o Irã foi invadido pelo Iraque numa invasão estimulada por potências ocidentais e, a partir disso, então, o Irã se torna um antagonista na maior parte do tempo, né, de países importantes do Ocidente, também de Israel e até mesmo de vizinhos lá no Oriente Médio. E agora, no Irã se discutia, então, abertamente a sucessão dele, porque, afinal de contas, é um líder de 85 anos. Só que a partir do momento em que esse processo é de fato apressado por essa morte inesperada, o senhor imagina algum processo de fragmentação política? Olá, Piperno. É realmente uma pergunta bastante importante. Eu não acredito. Eu acho que a fragmentação política do Irã ela já está ocorrendo há algum tempo, né? A gente vê a diminuição do poder de Khamenei do ponto de vista subregional, muito longe dos principais centros urbanos, principalmente nas fronteiras. Há um êxodo rural, um êxodo social ocorrendo, imigrações, pessoas saindo do Irã. Agora, tudo isso vai depender da capacidade de manutenção dessa estrutura política. Se nós tivermos eleições que sejam mais radicais, que apresentem pessoas, mesmo que não sejam autorizadas a concorrer, mas que disputem o poder e possam questionar o atual governo, assim, possibilidade de um início de fragmentação política. Caso contrário, se o governo conseguir, com essa linha dura, manter toda essa estrutura, eu acho que ele consegue ainda manter o poder por mais alguns anos. Mas uma visão é muito clara: as sanções econômicas que foram colocadas ao Irã e, principalmente, o afastamento de outras nações árabes que estão fazendo acordos de paz com Israel, colocam a campanha do Irã contra Israel muito em xeque. Principalmente se nós assistirmos nas normalizações de relações com a Arábia Saudita, que é o principal ponto de disputa no mundo árabe com o Irã. Isso vai colocar o Irã em uma situação de quase isolamento político. E esse isolamento político na região pode sim fragilizar politicamente o regime interno. Professor, a pergunta agora é do Luiz Felipe Dávila. Professor Igor, boa tarde. Professor, o senhor está colocando aqui uma coisa muito importante, né? Essa eleição não só abre a questão da sucessão presidencial, mas também da sucessão religiosa do Khamenei, né? São duas sucessões, um momento, então, de muita vulnerabilidade do Irã. Como isso pode afetar a condução do conflito no Oriente Médio? Porque nisto o Irã está numa situação realmente muito fragilizada. Isso pode ser aproveitado pelos adversários do Irã, ou eles acham que isso é melhor não acirrar ainda mais o conflito, que pode trazer uma pessoa ainda mais radical para o poder no Irã? Bom, nós temos que entender, primeiramente, se esse não é já um plano que está ocorrendo. A gente vai assistir isso nas próximas horas, nos próximos dias. Se a morte do presidente Ebrahim não foi, de fato, um assassinato, né? Uma sabotagem, e com a tentativa de desestabilizar o Irã para que outras ações possam ser tomadas pelos seus inimigos, né? E aí, quando eu gosto de citar, basicamente, a Arábia Saudita e Israel, para desestabilizar o Irã nesse momento. É uma possibilidade de que isso já esteja acontecendo de uma maneira muito clara. E não há possibilidade maior de desestabilização do que você retirar o presidente do país do poder. Agora, caso isso não tenha sido, caso de fato a gente esteja assistindo a uma fatalidade, não há dúvida de que Israel e outros agentes vão sim
tentar usar suas estratégias de desestabilizar politicamente o Irã para que ele não tenha essa capacidade, primeiro, de repasse de recursos para suas proxies e de envio de armas, né? A gente sabe que sem a capacidade de envios de armas e recursos financeiros para essas proxies, o Oriente Médio seria muito mais seguro. Então, acho que sim, acho que é uma oportunidade geopolítica para uma desestabilização do Irã. E lembrando que o Irã, juntamente com a Coreia do Norte e a Rússia, fazem parte de um grupo de países que não querem apenas a desestabilização de uma região, mas querem subverter a ordem liberal, que é liderada por nações democráticas em todo o mundo. Professor Igor, o senhor tem dito aí de que não está confirmada, também não está descartada a hipótese de uma morte provocada do presidente do Irã. E imagino que uma confirmação para um lado ou para o outro seria fundamental, essencial para qualquer decisão do Estado iraniano, principalmente em relação aos conflitos onde estão envolvidos. Como tem lidado com esta questão a diplomacia internacional? Os países têm se inclinado para qual dos lados? Para uma tendência de morte provocada ou para um acidente? Bom, até então, todos os países, né, sejam eles democracias ou autocracias, estão lidando com um acidente, né? A gente não pode falar que isso tenha sido um atentado sem colocar dedo sobre possíveis agentes que tenham provocado um atentado à vida de um presidente. Agora, isso não está fora da mesa. Acho que os serviços de inteligência e principalmente a análise geopolítica das principais potências estão analisando essa possibilidade real de ter sido um atentado. Até que haja provas específicas, e é difícil a gente ter provas pelo estado que o helicóptero foi encontrado, a gente vai se tratar isso como um acidente. Tratando como um acidente, o que a gente assiste são condolências, né? A única visão que nós temos agora é, se por um lado as nações democráticas simplesmente fazem condolências simples e diretas, as nações autocráticas, né, a gente está falando de Venezuela, Cuba, Rússia, Coreia do Norte, fazem quase louvores ao o antigo líder iraniano, como se fosse um grande salvador, um grande amigo dessas nações, o que mostra que o mundo realmente está rachado, né, entre nações democráticas e nações autocráticas. E essa é a nova Guerra Fria 2.0, né? Não é mais sobre comunismo e capitalismo, mas sim sobre democracias e autocracias. Agora, os próximos elementos, próximas ações que possam ocorrer no Oriente Médio podem sim indicar se isso foi de fato um atentado ou apenas um acidente, né? Agora, a gente não, em geopolítica e principalmente em conflitos de guerra, esse tipo de situação geralmente é muito difícil de ser simplesmente uma fatalidade, né? A improbabilidade é muito grande. Professor, a pergunta agora é do Alan Gani. Lucena, boa tarde. Há uma leitura de que aquele ataque dos drones do Irã a Israel, ele foi um ataque em certo sentido ameno, né? Por que eu digo isso? Teve um artigo no Financial Times que ficou muito famoso, aonde praticamente o Irã avisou Israel o local, a hora, como é que iria fazer o ataque, porque precisava dar uma resposta a um suposto atentado à embaixada de Israel na Síria, né, se eu não me engano. E aí não interessava ao Irã naquele momento, porque o Irã economicamente está num bom momento, o Irã está entrando nos BRICS, então não interessava uma escalada com Israel, mas precisava dar uma resposta e uma resposta sem vítimas fatais, né? Uma resposta pro forma. Dentro dessa visão, partindo da premissa de que houve uma sabotagem, não seria um risco geopolítico por parte de Israel, das potências ocidentais, de você trocar algo que era, assim, um radical, mas por algo que possa vir uma pessoa mais radical ainda e escalar um conflito no Oriente Médio?
Essa análise pode ser sim uma verdade. Eu acho muito difícil potências ocidentais como Estados Unidos ou membros da União Europeia estarem envolvidos dentro disso, por um motivo muito simples, né? A gente está falando em período de eleições, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Isso não teria benefícios políticos para nenhum desses grupos. Agora, Israel e o presidente e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu veem sim uma campanha, uma escalação do ponto de vista político e vem sim discordando dos seus métodos em relação aos seus parceiros europeus. Não me surpreenderia, e eu não posso aqui fazer um ataque, não posso fazer aqui uma confirmação, longe disso, mas não me surpreenderia se isso fosse sim algum tipo de retaliação de Israel. E isso pode ter vários motivos. A retirada de um presidente desse tipo, uma sabotagem desse tipo, poderia ter sido até mesmo para evitar um novo ataque iraniano ainda mais forte dentro desse período. A gente não pode saber disso, ou até mesmo uma tentativa de desestabilizar a relação do Irã com as suas proxies, que são as pontas de lanças contra Israel. Então existem vários motivos que podem estar por detrás de um suposto atentado contra o presidente iraniano. Claro que a gente não pode cravar esse tipo de situação, mas existem motivos em ambos os lados para que isso possa ser sim uma realidade, né? A gente talvez vá ter que esperar um pouco da própria inteligência iraniana e análise iraniana sobre se isso foi ou não um atentado. Acho que se tiver alguma mínima análise deles sobre isso, eles vão se pronunciar eventualmente sobre esse fato. Agora, quando você tem um conflito aberto no Oriente Médio, todas as possibilidades estão sobre a mesa. E eu não despontaria isso como uma estratégia israelense. Poderia sim estar nos planos de Netanyahu. Professor, uma última pergunta. A morte do presidente iraniano impacta de alguma maneira no mundo ocidental? Chega no Brasil algum reflexo dessa morte, em especial em relação à economia ou até mesmo com as relações diplomáticas nos países todos envolvidos nos conflitos nos quais também está envolvido o Irã? Bom, o Irã tem uma relação comercial e diplomática muito antiga com o Brasil. O atual governo do presidente Lula tem até uma relação até mais próxima do que a grande maioria da população brasileira gostaria, porque a gente está falando de uma teocracia que reprime pessoas, que não têm direitos sociais, que basicamente exclui as mulheres da vida social. Então, é um regime hoje reprovável, mas eu não acredito que vai ter tanto impacto. Isso não muda as relações comerciais. O Brasil continua na sua linha de não intervenção dentro desse ponto. Agora, as grandes potências, sim, acho que as grandes potências vão estar, até porque a grande maioria delas são inimigas do Irã, vão estar analisando friamente o que vai ocorrer, quem seria essa nova liderança e quem poderia suceder, obviamente, o Ayatollah Ali Khamenei. Acho que mais importante do que a própria eleição do novo presidente seria se ele sim seria de fato sucessor do líder supremo e se essa pessoa teria capacidade de manter o regime por mais décadas. Esse é o grande questionamento. Lembrando que o Irã tenta construir uma bomba atômica e esse talvez seja o maior risco do Oriente Médio para o Ocidente do ponto de vista de defesa global que a gente assiste hoje. Essa possibilidade de o Irã se tornar uma potência atômica e isso que vem sendo, de uma certa maneira, forçado por algumas potências a que isso não ocorra. Aí conversamos com o professor Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, nos ajudando a entender os impactos, os reflexos, tudo que está em volta desta morte do presidente iraniano. Muito obrigado, professor. A gente se vê aqui na programação da Jovem Pan. Boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde.